ao nome dele. Ezequiel capítulo 12, vamos ler do versículo 1, irmãos. Esperar um pouquinho até os irmãos encontrarem, né? Então nos diz assim, o texto. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Verso 3: Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisto, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então sairás à tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira-os para fora, por ali. À vista deles aos ombros os levarás, às escuras, os tirarás, e cobrirás a tua cara, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede, com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal maravilhoso. Assim como eu fiz, assim se lhes farás a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levarás aos ombros, e às escuras os trastes, e sairá. E a parede escavarão, e os tirarão por ela, e o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e serás apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverás, ainda que ali morrerá. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto da palavra de Deus é um texto que ele é cheio de símbolos, né? Porque aqui, se nós olhar o texto em cima, já fala: a mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro, da dispersão. Então, irmãos, aqui, se nós ver nesse texto, primeiro nós vemos que Ezequiel ficou lá no meio dos cativos na Babilônia, né? Nós podemos ver no capítulo 1 de Ezequiel, já no início ali do capítulo 1, né? Estando eu junto aos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No capítulo 1. No capítulo 2, Deus estava levantando ele, né? Põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. No capítulo 3, do versículo 16, Deus estava dizendo: eu te coloquei como um atalaia sobre a casa de Israel. No capítulo 8, Deus está dizendo para ele: olha as abominações que estão acontecendo lá em Jerusalém. E então diz a palavra do Senhor no capítulo 8, né, que ele estava reunido junto com os anciãos de Judá, e de repente ele viu como uma forma de uma mão que o tomou pelos cabelos da sua cabeça e o levou em visões de Deus até Jerusalém. Lá em Jerusalém, no templo, ainda o povo estava completamente fora da vontade de Deus, né, adorando os ídolos e figuras de répteis e bichos e animais, todos pintados na parede, e os sacerdotes oferecendo incenso, enfim, adorando tudo que era criado e menos o Criador, né? Então, essas abominações, tudo, irmãos, fez com que o Senhor mandasse o povo para o cativeiro. Então, agora, se nós olhar nesse capítulo 12, nós estamos vendo Deus mostrando para o profeta que realmente o cativeiro, ele estava acontecendo. Então, Deus estava dizendo aqui, se nós olhar no versículo 3, Deus diz para Ezequiel: prepara a tua mudança e tira para fora. Quem que tira uma mudança para fora de casa, irmãos?
Quem vai mudar, não é mesmo? Ninguém tira uma mudança por tirar. Tira a tua mudança, Deus falando para ele, e deixa para o lado de fora. E ele fazendo como Deus estava mandando, né? Então ele tirou a mudança, colocou para o lado de fora. Aí, quando isso aconteceu, isso aqui era um símbolo também. O que queria dizer mudança? Mobília, fora de casa. Como ele estava ainda no cativeiro, significava mais uma leva de cativos que iam sair de Judá e iam presos para a Babilônia. Era Deus pesando a mão sobre o povo que estava fora da vontade de Deus. Então Deus falando para Ezequiel, eles são casa rebelde, eles não ouvem, eles não querem, né, se arrepender, mas pode ser que eles notem no que você está fazendo. Então, quando ele tirou a mudança para fora, estava simbolizando que ia vir mais uma leva de cativos que iam sair de Judá, iam ser levados para o cativeiro. Então, mudança para fora, mais um grupo de pessoas que ia para o cativeiro. Aí, quando Deus diz para ele, agora faça na parede, escava com a tua mão o muro. Quem que escava o muro com a parede, não é mesmo, irmão? Só quem está desesperado para fugir, não é mesmo? Então, Deus dizendo para o profeta, escava na parede, faz um buraco na parede com as mãos. Então, ele, né, fazendo como Deus estava mandando, escavar na parede era outro símbolo também. Tentativa deles escapar do cativeiro. Depois que estavam no cativeiro, né, olhando para os lados, não tinha como sair. Quem sabe tentaram, né, mas não conseguiam. Aí nós vamos para o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros, né, nas árvores que havia lá, nós penduramos as nossas harpas, porque nós não tínhamos mais motivos para cansar. Por mais que nos pediam canções, nos pediam que nos alegrássemos, mas nós estávamos tristes, porque como que nós íamos entoar o canto do Senhor numa terra estranha? Então, tentativa de sair do cativeiro, não tinha como sair, né? Quando Ezequiel cavava na parede, tentava furar a parede, era um símbolo que o povo ia tentar sair do cativeiro e não ia conseguir. Cobrirás a tua face, cubra a tua face, cubra o teu rosto. Então, irmãos, quando Deus estava dizendo para o profeta, cobre o teu rosto, era outro símbolo também. Porque quem que cobre o rosto? Quem está com vergonha, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Israel era o povo eleito por Deus. O povo eleito, a nação santa, sacerdócio real, o povo escolhido. Então, eles foram um povo muito abençoado por Deus. Deuteronômio 28, né? Bendito vocês serão no campo, bendito vocês serão na cidade. A Bíblia diz que até os animais deles eram abençoados, até as vacas eram abençoadas, até as vacas, elas tinham as suas crias e não falhavam, eles tinham mantimento, eles tinham gado, eles tinham abundância, eles tinham terra que manava leite e mel, eles eram um povo abençoado, eles eram um povo reconhecido na face da terra. Veja o templo de Salomão. Isso se espalhou naquela época e Israel ficou conhecido. A Jerusalém, a cidade do grande Deus, as nações olhavam para Jerusalém como o farol de Deus, como a luz de Deus. O templo que Salomão construiu foi a grande maravilha da época. Então eles foram um grande povo. Aí vem Jeremias lá aqui na palavra, no capítulo 5, do versículo 16 de Lamentações, ele diz, caiu a coroa da nossa cabeça. Nós éramos grandes, poderosos, mas caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque nós pecamos. Porque nós pecamos diante de Deus. Caiu a coroa da nossa cabeça. Então agora, meus amados irmãos, imagine esse povo grande, abençoado, próspero, vencedores nas guerras, porque o Senhor era general de guerra que ia na frente das batalhas, e eles não perdiam batalha. Mas agora eles estavam indo para o cativeiro, então eles tinham razão para cobrir a sua face de vergonha, porque eles sentiam desprezo, sentiam vergonha, sentiam humilhação. Então Deus estava dizendo para Ezequiel, cubra o teu rosto, sinal de vergonha para o povo que vai
está saindo da sua terra e vindo para o cativeiro. Era outro símbolo. Então, meus amados irmãos, agora nós vemos quando Deus estava dizendo também, no versículo 13, e também eu estenderei a minha rede e ele será apanhado no meu laço. Um pouco antes, no versículo 12, Deus estava dizendo, e o príncipe que está no meio deles levará os ombros das escuras. Então, o príncipe que está no meio deles, Deus dizendo que ia apanhar no seu laço, ia levá-lo à Babilônia, ainda que ele chegasse na Babilônia e não visse a terra. Aí você pergunta para mim nessa noite, mas irmão Ezequiel, quem é esse príncipe? Quem é esse homem que ia ser apanhado pelo Senhor, ia ser tomado pelo Senhor? Eu não vou te responder, mas nós podemos dizer que a Bíblia vai responder para você, a Bíblia Sagrada. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 5, Zedequias, o último rei de Judá, ele era esse príncipe. Então, ele foi o homem que ouviu os conselhos do profeta Jeremias, e ele não deu ouvidos, porque ele não queria se render, quando ele foi aconselhado a se humilhar e ficar se humilhando, diante do rei da Babilônia, e eles iam continuar na terra, mas ele não fez isso. Então, o que aconteceu? Quando Jerusalém foi tomada, ele fugiu, e os que estavam com eles fugiram também, e a palavra do Senhor nos diz, todos os irmãos conhecem bem o texto, que ele foi apanhado, foi alcançado, furaram os seus olhos e o levaram à Babilônia. Então, quer dizer, ele entrou na terra e não viu a terra, cumpriu-se a profecia de Ezequiel. Então, meus irmãos, todas essas passagens aqui eram símbolos, o símbolo da dispersão, do cativeiro, o símbolo de um povo que estava disperso, que estava indo para fora da sua terra. Então, prepara a mudança. Um grupo que ia para o cativeiro, cobre o rosto, sinal de humilhação, sinal de vergonha. Então o povo cobriu o rosto como vergonha, por causa de ir para o cativeiro. Escava na parede, tentativa desesperada de fugir do cativeiro, não conseguiam fugir do cativeiro. Então, irmãos, aqui nós vemos, é tão interessante que Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Aí nós vemos esse povo indo para o cativeiro, esse povo sofrendo, esse povo lá no cativeiro, E Deus dizendo que eles iam para lá, e Deus usou a boca do profeta Jeremias, dizendo que 70 anos duraria esse cativeiro. E realmente, irmãos, 70 anos eles ficaram no cativeiro, e depois dos 70 anos que eles estão retornando novamente para levantar novamente o templo e levantar a cidade novamente, depois de 70 anos. Mas nesse período que eles estavam no cativeiro, que eles estavam longe da sua pátria, que eles estavam longe do templo, do lugar da adoração, lá, irmãos, Deus levantou Ezequiel como profeta de Deus, como atalaia de Deus, no meio daquele povo, junto àquele povo estava alguém que Deus estava levantando, alguém que precisavam ouvir a palavra, por mais que eles eram casa rebelde, que eles não queriam ouvir, que eles estavam distanciados, que eles, talvez alguns julgavam Deus como um Deus carrasco. Deus nos tirou de Judá, Deus tirou nós de Jerusalém, nos trouxe para o exílio, Deus não olha para nós. Então, irmãos, Deus levantou o atalaia de Israel, Ezequiel capítulo 3, verso 16, o atalaia de Israel, para gritar aos ouvidos daquela nação que estava cativa, que Deus era um Deus de misericórdia, que se eles se humilhassem, o cativeiro ia acabar, o cativeiro ia cessar. Então, meus amados irmãos, por isso que ele diz, eu estava junto aos cativos, às margens do rio Quebar, mas lá no cativeiro, lá no presídio, lá no lugar de tristeza, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Aleluia! Irmãos, Deus pode levantar muitos lá onde que estão os cativos nos nossos dias.
Onde estão aqueles que um dia se rebelaram contra Deus, que deixaram a casa de Deus, que abandonaram a Bíblia, que abandonaram a igreja, que abandonaram o que aprenderam, estão no cativo, alguns estão no presídio, mas lá no presídio Deus pode levantar um Ezequiel também, lá no mundo, lá no erro, lá onde que está alguém que está distanciado, que está preso pelos seus atos que cometeram, estão presos lá no presídio, na penitenciária, e alguns que estão aí no mundo, mas estão presos no vício, estão presos nas drogas, estão presos nos prazeres do mundo. Deus pode levantar alguém, e você pode ser um Ezequiel de Deus, em algum lugar desses. Deus pode te levantar, abrir os seus céus e ouvir visões de Deus, aleluia. E ele estava lá, irmãos, querendo ou não querendo, aquele povo ouvir a palavra, mas Deus estava levantando aquele profeta como um atalaia de Israel, para profetizar, para dizer para aquele povo que Deus ainda continuava Deus. Por isso que no capítulo 37 está a visão do vale dos ossos secos, que é um dos textos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. A visão de um vale de ossos secos. Você está vendo um vale de ossos secos, pode reviver, o Senhor é que sabe, Senhor Jeová. Então profetize e manda eles se levantar. Deus ia levantar um exército novamente para servir a Ele. Aí então, irmãos, nós vemos depois lá no final do livro, no capítulo 47, uma torrente de águas purificadoras que poderia purificar a nação. Aí, meus irmãos, você pode olhar para mim e dizer nessa noite, mas quando terminou esse cativeiro? Terminou quando Ciro, o rei da Pérsia, assumiu o trono e diz: quem é de Jerusalém, quem é do seu povo, volte e edifiquem a casa do Senhor Deus de Israel. Então começou, irmãos, voltar as levas, né? Assim como eles vieram para o cativeiro, eles estavam retornando do cativeiro para a liberdade. Então, irmãos, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se tem alguém da tua casa, aí da tua família, algum amigo, algum vizinho, algum parente, que está no cativeiro do mundo, no cativeiro do pecado, não desista. Não desista, talvez ele não te ouve, talvez ele não ouve você, não ouve o teu convite para você retornar, mas lá onde que ele está, Deus pode levantar um Ezequiel também, para ser o profeta de Deus, lá na vida do teu filho, da tua filha, da tua casa, da tua família. Quem pode glorificar o Senhor, que através da tua oração, talvez alguém não está te ouvindo, mas Deus vai colocar alguém, e esse alguém eles vão ouvir, esse alguém vai ser o atalaia, o profeta de Deus, talvez na firma, na empresa, na escola, na faculdade, aonde estiver um desviado, um cativo, Deus pode levantar um profeta, aleluia, para falar, e se não falar, Deus pode usar símbolos, como Deus usou aqui, aleluia, que talvez ele pode olhar e nem ouvir, mas vai dizer: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, eu vou voltar, eu vou retornar, eu quero profetizar na casa de Deus novamente, eu quero fazer a obra de Deus. Chega de humilhação, chega de harpa pendurada no salgueiro, eu quero glorificar o nome do Senhor, eu quero adorar o nome do Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor. Então Deus estava dizendo para o profeta: eles são rebeldes, eles são coração duro, mas eu fiz a tua face dura também para você ir diante deles, Deus falou. E então Deus levantou, e Deus usou o profeta para ser o porta-voz de Deus. Que você, que eu, que cada um de nós venhamos ser, meus amados irmãos, o porta-voz de Deus. O porta-voz de Deus. E talvez, através nem de palavras, mas de gestos, de símbolos, de atitudes, Deus pode falar com alguém que está lá fora.
Deus pode falar com alguém que está lá fora sem você precisar falar nada. Alguém pode olhar para você e você vai ser um símbolo de Deus para essa pessoa. Através do teu testemunho, das tuas palavras, da tua atitude, da tua maneira de ser, da tua verdade que está na tua vida, você pode ser uma pessoa usada por Deus. E talvez você nem imagina que você está sendo usado por Deus. Mas Deus está te usando para você ser o porta-voz de Deus. Aí se Deus manda você abrir a tua boca e falar, você não precisa se preocupar, porque Deus vai falar na tua boca. Deus vai falar por você. E alguém vai ouvir, e alguém vai se arrepender, e alguém vai voltar, alguém vai reconciliar. Aleluia! Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém, meus amados irmãos? Nos coloquemos em pé nessa noite. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus!